Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. O convidado de hoje começou a fazer stand-up comedy há 18 anos. É o criador do Ódio de Estimação, conteúdo de YouTube mensal que vai voltar já em 2026 e lançou, ao longo da sua carreira, 6 espetáculos a solo. Psicómico, Ofensivo, Ponto Final, Ódio de Estimação, Karma e Cara Lavada. Ele é o Paulo Almeida. Paulo, como estás, meu caro? Estou muito bem, Hugo. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Falaste em 18 anos e agora fizeste-me sentir velhote, pá. Sabes que eu não te vou mentir. A primeira coisa que eu reparei quando tu entraste na chamada, já não nos víamos há uns anos, Sim. é que tanto eu como tu temos aqui a marca da barba, a marca é branca, verdade, sabes? pá. Fica não aqui engana, neste meu. lado, é mesmo. Com Tu caraças. estás com quantos? Bem, Quantos anos é que tu tens? 42. E tu és, Eu tenho somos da mesma idade, mais ou 44. menos, não é? Tenho Pois, 44. Yeah. A idade não perdoa, meu caro. É Mas pronto, verdade. isto não ser um podcast sobre dois gajos de crise de meia-idade. É um podcast de processo, de conversa, de humor. Antes de falarmos sobre o comediante que tu escolheste para trazer, tu mencionaste em off que basicamente tiveste assim um ano, digamos, afastado, sem fazer comédia e sem querer fazer uma pergunta demasiado, sei lá, se calhar pedante ou quer que seja, mas agora que estás a preparar para regressar, sentes que neste ano ou aprendeste ou trouxe-te clareza sobre alguma coisa quanto àquilo que queres fazer agora que vais retomar, ou foi só mesmo a vida aconteceu, parei um ano e aqui estou eu de volta? Acho que foi um bocadinho dos dois. A vida aconteceu e tive que parar um bocado, porque aqui a nível profissional também faço outras coisas. Já não faço comédia só a nível profissional já há algum tempo. Fiz durante 5 anos e trabalho noutras coisas, mas a vida também aconteceu durante este ano, obrigou-me a parar um bocadinho e ao mesmo tempo eu também nunca gostei em nenhum projeto que eu fiz a nível de comédia fazer algo só por fazer e estava a sentir quase como uma obrigação de continuar a manter alguma coisa, percebes? E achava que ao fazer isso não ia sair com a qualidade que eu gostaria que saísse. Então eu decidi, parei e faço um reset, penso naquilo que eu quero fazer, como é que eu quero fazer e tentar voltar a fazer coisas de forma regular agora para o ano e acho que tomei a decisão mais correta. Não foi, imagina, eu lancei coisas este ano na net, mas foi o primeiro ano efetivamente em que não fiz nenhum espetáculo de stand-up. Por decisão própria tive convites, mas não sentia que tinha o material suficientemente bom para apresentar. E fazer por fazer, mesmo que seja open mics, às vezes percebes, gosto de ter um mínimo de qualidade para poder apresentar alguma coisa e não aparecer só por aparecer. Sim, é giro que também recentemente, se calhar há uns anos também estava a sentir um bocadinho isso, não é? Portanto, faz isto há mais tempo do que eu, mas apesar de tudo diria que mais essencialmente ao mesmo há a mesma dose de tempo e também senti um bocadinho isso e estou a estou a sentir agora outra vez também e acho que não sei se há realmente várias formas de abordar a coisa, não é? Há malta que se calhar porque depende financeiramente disto pensa, azarinho, estou farto, mas meter a cabeça na areia e cá vou eu continuo a produzir, ou realmente às vezes pode ser a vantagem de quem não faz isto exclusivamente como nós e pronto, olha, ok, se calhar agora vou-me dar aqui entre aspas ao luxo de parar ou repensar e pronto, pode ser que aconteçam coisas novas fixe. Mas olha, ainda bem que vamos ter de volta. Eu e tu, já não estamos juntos há imenso tempo, nós. Era isso que estávamos a falar antes de começarmos, já não estamos, eu não me lembro, estava a tentar lembrar da última vez que tivemos, de certeza que foi num espetáculo, quase certeza, ou a ver, ou a fazer, se calhar já não, mas provavelmente a ver, ou encontrarmos... Eu acho que te encontrei uma vez do nada na rua, tipo pai há 3 anos, Talvez. Acho que já pós-pandemia. Talvez. Sei lá, para os lados de Sintra, será? Tu moravas para esses lados? Não, Sintra sim, não. eu continuo a viver nesses lados. Pronto, eu nunca sei, acho que foi assim, pode ser. Portanto, foi por aí. Enfim, novamente, vamos então tratar e fazer o pequeno tolo exercício que fazemos aqui na Autópsia do Sapo. Bora. Portanto, gostaria neste momento de te convidar a dizeres quem é o ou humorista que escolheste e qual a piada ou beat para lançar a nossa discussão. Ok. O comediante que eu escolhi é
um dos meus comediantes favoritos é o Jim Jeffries. Já tive a sorte de o ver ao vivo algumas vezes, até de o conhecer pessoalmente, de uma das últimas vezes que ele veio cá a Portugal. O que para mim foi incrível, né? Quando tu conheces um dos teus ídolos, é sempre bom. E o beat, podia ter escolhido aqui vários beats, mas o beat que eu escolhi é o beat do Oscar Pistorius. Certo. Sabes que eu tenho uma vaga memória desse beat, e ele não está em lado nenhum online. Não sei se ele não foi removido por motivos legais. Eu acho que aconteceu isso, porque basicamente tu consegues ouvir só, por exemplo, se fores ao YouTube, tu consegues ouvir o beat, mas ver o beat na totalidade já não o consegues ver, porque aquilo fazia parte de um especial Netflix, que também já não está na Netflix. Portanto, eu acredito que aquilo a nível contratual tenha de sair da plataforma, então acabaram por limpar depois onde quer que ele estivesse, ou até... Se calhar o Oscar Pistorius saiu da prisão, entretanto, e descobriu aquilo, porque ele fez aquilo enquanto ele estava preso, processou e o gajo teve que tirar aquilo das plataformas. Pode ser isso também. Então, e qual é que é o beat, ou alguma piada específica do beat, não é? Não sei se preferes ir por traços gerais ou pelo específico. O que é que algo que te salta à vista do beat? Aquilo tem várias camadas. Em primeiro lugar, é a primeira vez que eu me lembro que eu vejo o Jim Jeffries, aquilo termina com uma parte do humor físico, porque ele nunca tinha feito humor físico, e ele está a simular... Pronto, para quem não sabe, assim, para quem já não se lembra quem é o Oscar Pistorius, o Oscar Pistorius era um atleta olímpico e paraolímpico, que amputado, ele não tinha pernas e usava uma espécie de lâminas como pernas, e foi o primeiro atleta na história a conseguir competir no mesmo ano nos Paralímpicos e nos Olímpicos. E essa é a base do beat do Jim Jeffries. Ele começa por explicar isto, está a puxar o gajo lá para cima, está a contar os feitos inacreditáveis que o gajo fez, e o gajo termina a dizer nesta primeira apresentação, e no ano passado, isto tinha sido no ano antes que tinha acontecido, no Dia dos Namorados, ele matou a tiro a mulher mais sexy do mundo. E o público aí começa-se a rir, e ele diz, e foi neste dia que ele se tornou uma inspiração para mim. Certo. Com tudo o que ele tinha feito antes, mas neste dia. Porquê? Porque eu estou farto que as mulheres sexy se safem de todas as merdas. E este gajo fez o que tinha a fazer. Pronto, depois a partir daí o gajo começa a explicar. Sim. É giro que a punchline e nesse dia ele matou uma das mulheres mais sexys do mundo, só por si, solta, não é necessariamente grande coisa, mas como o Jim Jeffries é quase culto da personalidade, não é? Enquanto comediante, e sabes que ele tem uma postura, sei lá, por um lado brejeira, por outro lado agressiva. E está então, a mudar, dos últimos especiais já mudou um bocado. Sim. Desde que ele começou a fazer televisão e a apresentar concursos nos Estados Unidos, mudou bastante, sim. Mas na altura não. Concursos? O que é que ele apresenta? O gajo estava a apresentar, não lembro do nome do concurso, mas era parecido com aquele da mala. Houve um que era várias malas. Sim. Já apresentou esse e já apresentou um outro a seguir. Sim, então ele mudou completamente. Não mudou completamente, mas está mais aligeirado agora por estar na televisão. Sim. Mas pronto, mas naquela altura, como dizer que é ele no seu auge dessa versão da sua persona, isso vive de tu conheces quem ele é, se calhar já estavas a ver aquele espetáculo há vários minutos, porque tenho ideia que é um beat se calhar lá mais para o final. É quase no final. Pronto. Portanto, vive muito de um contexto muito superior à piada e ao beat. É um contexto ali cimentadíssimo, não é? Porque só porque não era nada especial. E esta é a introdução da piada, porque o que começa depois e o que tem para mim piada não é tanto isto. Depois ele diz logo a seguir, mas para quem não sabe, o que eu vou fazer agora é uma encenação do que supostamente terá acontecido naquela noite, e o gajo começa a fazer a encenação e está a arrastar-se no chão. Imagina, o gajo a ir buscar as pernas dentro de um cofre, monta as pernas, depois vai aos saltinhos com as pernas, tenta abrir a porta da casa de banho, porque ele matou através de tiros na casa de banho, e depois como as pernas, aquilo não são pernas normais, não é? Aquilo batia porque o gajo diz, imagina, para um qualquer mortal, dar um pontapé numa porta quando uma mulher se fecha lá dentro, se vais a tentar matar, é fácil, porque a tranca de uma porta de casa de banho normalmente é fácil, mas este gajo tinha lâminas que eram
curvas, então sempre que ele dava o pontapé voltava para trás. Então o gajo vai mostrando sempre tudo isso, pá, e aquilo demora para uns 10 minutos entre o gajo à apresentação, entre a matar e tudo aquilo que se passa ali, pá, e consegue transformar um homicídio numa coisa engraçada. Certo. Isto está relacionado de alguma forma com o beat dele do Gun Control, porque eu recordo que no beat do Gun Control um dos grandes argumentos que ele fazia era tipo, ai tal, eu sou um dono de armas, não é, responsável porque tenho a minha arma num cofre. Então qual é que é o grande objetivo, não é? Se tens guardado a tua arma no cofre não tem valor nenhum. O Gun Control, o Gun Control vem no sol dele a seguir, não é no mesmo sol. Okay, mas ele vai pegar porque ele sabe que este beat bateu mesmo muito e então ele vai pegar precisamente por causa disso. Porque ele também tira a arma do cofre, tira as pernas do cofre, então eu acho que já foi uma das premissas para ele depois pegar no Gun Control no ano a seguir. Sim, mas sabes, tu falaste que é incomum ele fazer uma entrega muito física ou um act-out tão grande, e realmente ele faz nesse beat, não é? Estamos agora a vir à memória, mas no do Gun Control ele já tem muitos momentos desses. Estou-me a recordar aquele de, como é que era, tipo, portanto, The Right to Bear Arms era uma coisa que fazia sentido de antes, porque era se fosse preciso fazer uma revolução do povo contra o governo. Mas de antes havia tipo muskets, então ele faz aquele, e quando estás a preparar uma bala, não é? Para uma musket, aquelas digas, pá, demoras tempo, tens tempo a pensar. Então aquele é que está o todo dele de, o que é que tu disseste da minha mulher? E buscar a arma, pôr a pólvora, começar a coisa, etc. E depois aquela cena do, you're alright. Portanto, ele na realidade até é um gajo que por todo, digamos, o conteúdo verbal, a postura dele, às vezes senta-se num sofá enquanto bebe umas cervejas, etc. Ele tem sempre, agora já não bebe, porque ele já há muito tempo que já não bebe, teve que deixar de beber, mas sim, ele tinha sempre a cena das cervejas e continua a manter sempre esse elemento em palco, que é o sofá. Ele tem sempre uma parte em que conta uma história no sofá, e esse elemento cênico mantém-se sempre lá e é o elemento que ele tem em todos os solos. Sim. E realmente, sendo um gajo, uso a palavra agressivo, mas não é bem agressivo que eu quero dizer, mas é um gajo confrontacional, se calhar, não é? Porque tem coisas politicamente incorretas, se calhar já na altura eram, hoje em dia ainda mais, não é? Que acho que existe uma maior sensibilidade para esses temas. Mas é um gajo que também envolve nas suas controvérsias, se calhar por causa disso mesmo. Eu recordo, ele não teve uma... Aliás, desculpa interromper-te, não sei se tu sabes como é que ele ficou conhecido. Ele ficou conhecido porque estava a fazer um beat num bar e entrou e um gajo subiu a palco e começou a enchê-lo de porrada e aquilo estava a ser gravado. Que aliás ele depois usa isso no beat, no sol dele a seguir, que tem, na minha opinião, é uma das minhas piadas preferidas. Provavelmente todo o sempre. Eu acho que me lembro desta piada para aí uma vez por mês, ok? Que é, ele faz lá a análise, não é? E tal, vamos reparar que ele mostra as imagens, sim. Mostra as imagens, tal e qual, conforme captadas pelas as câmaras de segurança do Comedy Club. E ele diz, now you see he's coming towards me and you'll notice that I blocked the first punch with my face. Exactly. É simplicíssimo. Epá, eu choro a rir. É excelente. É brutal. Portanto, se calhar por todas as coisas, e se calhar por exemplo, o Gun Control é a primeira vez que ele faz assim um beat mais político que faz com que ele exploda, mas ele na realidade é um gajo de piadas, tem lá piadas, não é fazer political statements por fazer. A piada é digamos, a moeda. É a base de tudo sempre para ele, sim. Eu acho que tem que ser, não só para ele, mas eu acho que para qualquer comediante, por mais elemento de choque que tu queiras ter, por mais agressivo que tu queiras ser no ponto de vista, na história que estás a contar, eu acho que a piada tem que lá estar sempre, porque senão deixa de ser um espetáculo de stand-up ou um set de stand-up e passa a ser uma TED Talk ou apenas uma conversa com pessoas que estão ali à tua frente, porque a piada tem que ser sempre a base de tudo aquilo que é o humor. Sim, e depois ele tem histórias de vida brutais, não é? Também muito famoso, aquele que levou o amigo dele que tinha alguma deficiência, não me recordo agora bem o conteúdo, mas e leva a uma casa de prostitutas. É literalmente um beat by 18 minutos que ele usou isso como um episódio da série dele, no Legit. Verdade, tens toda a razão. O primeiro episódio é essa história toda. E sim, se calhar a história só por si tem piada, não é? Sim, se calhar contada por uma pessoa com a capacidade de storytelling, em falta de melhor palavra, dele,
teria piada, contada ainda com uma camada de um gajo que é, não, eu sou um comediante profissional e vou pôr punch, vou pôr act-outs, vou se calhar mudar aqui um bocadinho os factos onde eu precisar para enriquecer, vou retirar aquilo que é gordura, porque é que eu preciso desta parte da história, senão quando pumba, tens um set fenomenal, não é? Sim. E diz-me uma coisa, tu és um gajo... não sendo tão agressivo é a palavra errada, mas também tratas muitos temas negros, certo? Mas acho que é agressivo. Sim, também tens uma dose de agressividade, é uma verdade. Eu prefiro a palavra agressivo do que negro, honestamente. Certo. Porque acho que se calhar em determinada altura da minha vida, enquanto fazia, se calhar mais no início e enquanto andava ali à procura também de encontrar o meu persona, claro. Eu acho que fazia de facto o humor mais negro e era mais, praticamente era isso que eu fazia, era punchlines e construção muito à volta do negro, e acho que fui saindo também um bocadinho disso, fui deixando o tom agressivo porque a minha persona em palco, para suster aquilo que eu digo, acho que tem que manter esse tom agressivo. Não sempre, obviamente há alturas em que consigo desconstruir e sair um bocadinho disso, mas para suster um espetáculo inteiro, essa persona é necessária, porque se eu digo ali muitas barbaridades, se for um gajo mais friendly, mais olá malta, está tudo bem, não é credível, não vai funcionar, não vai ser credível durante uma hora de todo. Sim, de acordo. A minha questão, o que eu queria perguntar é se isso não é um bocadinho o ovo e a galinha, ou seja, tu já tinhas tens ídolos como o Jim Jeffries e por isso, porque aprecias esse género de coisa, sentes que porra, é isto que eu gosto, é isto que eu vou fazer, não é? Porque tematicamente é o que faz sentido para mim, ou tu já tinhas esse sentido de humor e gravitas para humoristas como ele porque de alguma forma têm essa personalidade também. No fundo, o que é que faz mais sentido para ti? Foi exatamente isso. Eu acho que há aqui sempre duas coisas muito, muito engraçadas que acontecem, que é quem me conhece pessoalmente, e tu és uma dessas pessoas, e nós estamos fora dos palcos e conversamos, normalmente não diria que é o mesmo persona que está em palco a dizer as coisas que está a dizer. São duas pessoas completamente diferentes. Mas o estilo de humor que eu sempre gostei de fazer, o tipo de piadas que eu já fazia mesmo com os meus amigos, sempre foram mais deste género, mais agressivas, e sempre gostei, sabes, às vezes aquela reação do ixi, para mim às vezes tem tanto ou mais valor do que uma grande gargalhada ou do que uma grande salva de palmas. Portanto, mesmo até o formato do roast, para mim, em que se calhar é onde se consegue ver mais essa expoente no seu valor mais cru e mais máximo, é se calhar também onde eu me sinto mais confortável também a fazer esse tipo de humor. Porque lá é isso, não é? É isso na fase mais pura. Mas repara que o próprio formato, para funcionar com o sucesso que tem mundialmente neste momento, vais construindo quase que dentro do próprio formato a desculpa para as pessoas poderem ser assim. Que é, não, isto é a forma como qual o roast é uma forma de homenagear. É claro que depois tornou-se um produto comercial e ganhou toda uma outra vida, não é? Mas vamos dizer que na sua fonte ou na sua origem está a intenção de homenagear o visado ou a visada insultando-os, não é? Que parece um bocadinho contraditório, mas são comediantes profissionais, cá vai disto, a malta diverte-se. E então isso abre as portas para haver essa permissão, não é? Num espetáculo de comédia normal, não. Eu vou-me sentar uma noite de comédia, não sei quem é o line-up, vou ver 4 comediantes, se calhar chega um gajo como eu, vou-me pôr na categoria do mais friendly do que tu disseste há bocado, e depois logo a seguir vais tu. Há um choque de estilos, claramente, não é? Como é óbvio, sim. Sim. Mas as pessoas, eu acho que aquele eixo que estavas a falar é um eixo já processado. Sim, porque, sem dúvida. não é? Sim, não é um eixo, acho, já de estupefação ou de... Ei, o que é que este gajo foi dizer? Já é um eixo de, como estás a dizer, processado. Ok, este gajo disse isto, ou foi capaz de dizer isto, se calhar é algo que eu penso, mas não conseguiria verbalizá-lo. Certo. E acham piada na mesma. Não tem que achar sempre, como é óbvio, não vão achar sempre, como em nenhum espetáculo, em nenhuma piada. Mas acho que é mais isso, como tu disseste, já é um eixo processado de realização de, ok, este gajo disse isto. Porque a gargalhada não é processada. Quando uma pessoa se ri-se,
pá, não houve processamento nenhum, foi só a sinapse, aconteceu, Sim. e uma pessoa, e depois nas frações de segundo a seguir, uma pessoa se calhar racionaliza porque é que a coisa teve piada, não é? Voluntário ou involuntariamente. E o ex é tipo, ex, e uma pessoa, é porque de todas as formas que esta piada está errada, eu estar a me rir desta piada está errada, porque é que isto é incorreto face aos valores segundo os quais eu fui educado, ou se calhar porque há uma coisa que trata um tema muito pessoal e que eu até sei de uma história de um amigo ou quer que seja. Mas apesar de tudo é processado, mas é processado numa fração de tempo muito, muito curta, mas muito maior do que Punch, riam-se. Claro, Boa, perfeito, próxima. Mas o próprio Jim Jefferies, mesmo neste beat do Oscar Pistorius, ele termina exatamente até indo em contra aquilo que tu estás a dizer. Porque depois ele conta a história, ele simula tudo aquilo que acontece no assassinato, e depois ele acaba dizendo, pronto, e o Oscar Pistorius foi preso, e eu imagino como é que será a vida do Oscar Pistorius na prisão. E aquilo vai parar ao facto, vai quase terminar, sem dizer exatamente a piada, mas ele dá quase a entender que, epá, o Jim Jefferies disse, eu nunca violei um homem na minha vida, mas se eu tivesse preso, pá, entre um homem normal e um paralímpico que... medalhado, eu preferiria violar o paralímpico medalhado. E depois a malta que faz, eis! E ele diz, epá, e há uma coisa engraçada, o que eu mais gosto nesta piada, que é o que ele diz, é que normalmente em todas as piadas o vilão é sempre o violador. Nesta não. Nesta o herói é o violador. Por isso ele desconstrói tudo isso até chegar a esse ponto. E eu acho que é vira do avesso. Vira do avesso, Sim, aliás, é uma cena que ele claramente... Tu não podes andar a contar histórias ou a debater os temas como a visitar a casa de prostitutas com o amigo dele, a casa o caso do Pistorius, o Gun Control, porque Bill Cosby, ao vivo. o Bill Cosby. Exatamente, tal e qual. Não podes andar nesses temas sem os desconstruir de alguma forma, não é? Porque se fosse só para dizer o Bill Cosby, o que ele fez foi mesmo errado, não foi? Errado, eis quanto errado foi. Se o tema já é, entre aspas, errado, não há nada muito mais errado que tu consigas dizer sobre o tema por cima. Tem que haver uma macabra dose de racionalização para aquilo funcionar, não é? É muito bizarro. Sim. É muito bizarro. Ele também teve uma outra cena que eu recordo-me só vagamente, que eu até pensei na altura que isto era o fim da carreira dele, mas hoje em dia a malta é cancelada tipo 3 meses e depois volta, não é? Ele não teve uma situação qualquer durante o programa dele de sátira política nos Estados Unidos, onde descobriram que ele tipo editou brutalmente uma entrevista com um senador. Houve assim uma história muito bizarra, não é? Eu lembro-me disso, mas não me lembro em pormenor do que aconteceu. Mas lembro-me da história, sim. Mas não me lembro ao certo que senador, o que é que foi, o que é que aconteceu. Mas sim. Sim, é só porque eu acho sempre que esta malta, como ele, que eu idolatro, e se calhar também diria tipo um Dave Chappelle e punha nesta categoria. Aliás, falei recentemente com o Miguel Sousa no podcast sobre o Dave Chappelle. Eu acho que é o grande risco, é às vezes a ideia dos telhados de vidro, não é? Portanto, se tu és uma pessoa que, por muito brilhante comediante que sejas, estás a posicionar-te de uma certa forma, esteja certo ou não, provavelmente estás no cimo do teu cavalo branco, epá, mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, não é? E recordo na altura, se calhar, fiquei assim um bocadinho desiludido com ele, porque recordo-me que vi o vídeo, era quase manipulativa a forma como eles editaram, mas não sei, não é? Já passou, já ouvi ao vivo aqui, veio cá a Portugal ano passado, algo que foi, e lá fui eu. Sim, mas é isso. Às vezes é difícil dissociar a arte do artista, não é? E mesmo com a desilusão de ter feito uma coisa destas, ou neste caso se calhar mais a equipa de edição, mas obviamente que ele tem que ter dado o ok final, portanto ele é o responsável. É a cara, ele é que tem que ter dar o ok por aquilo, mas sim, não deixa de deixar ali um grauzinho de desilusão, mas se continuares a olhar para depois tudo o resto que ele faz e dissociar dessa parte, pá, é um gajo do caralho mesmo a fazer stand-up. Certo. Epá, isto aqui é muito difícil traçar semelhanças. Há bocado tentar traçar alguma entre ti e o Jim Jefferies. Esta pergunta vai ser super estúpida, ok? Eu peço desculpa por isto, mas vou tentar explicar porque é que eu acho que ela é estúpida, mas justificar o meu fascínio, que é, eu adoro muitos comediantes,
tipo ele, que são muito confrontacionais. Eu não sou. Que são muito vocais naquilo que acreditam ou não acreditam. Eu não sou. Que se calhar têm estilos de vida excessivos de álcool e drogas. Eu não tenho. No entanto, eu gravito para eles na mesma. E tu não estou aqui para pedir que sim, também dou bem nas drogas e no álcool, mas portanto, também gravitaste para ele por um caminho diferente. Acho que é aí que eu estou a tentar chegar, estás a perceber? Portanto, o que é que será que há? O que é que será que há nestas personalidades que diferentes pessoas podem encontrar diferentes caminhos, mesmo não tendo às vezes empatia nenhuma pelas coisas, que é uma das grandes supostas fatias importantes para te ligares a um comediante? Como é que chegamos todos lá na mesma? Acho que é o carisma. No final de contas, eu acho que o carisma, a presença, se aquela pessoa chega a ti com a mensagem e da forma como ela chega a ti com a mensagem, todos estes fatores em conjunto, não precisas de viver a vida dele ou de saber como é que é viver a vida dele. Eu acho que se ele te conseguir fazer passar isso, como é que é, acho que já consegues sentir um ponto de ligação. Sim. Por exemplo, até tem alguns. Ricky Gervais, por exemplo. Ricky Gervais, praticamente em todos os solos dele, ele sopra a palco a dizer: malta, eu sou um multimilionário que anda de jatos, vocês são pubertanas, nem sequer há aqui um ponto de contacto em ponto nenhum. Mas tu ouves o Ricky Gervais e gostas de ouvir o Ricky Gervais. Porque apesar de ele não ter a tua realidade, ele consegue apresentar os pontos de vista dele de forma a que tu consegues gravitacionar ali para a forma dele pensar e consegues estar ali na mesma onda de pensamento dele. Portanto, acho que é o carisma e a forma como tu transmites a mensagem. E obviamente no final de tudo, ou no princípio, são as piadas e a forma como elas são escritas. Pois, a qualidade, não é? Tem que ter aqui carisma, qualidade. E apesar de tudo, o Jim Jefferies, acho que já vai há 2 solos, que até ele tem filhos, não é? Como eu também tenho, então tenho sempre, acho piada quando ele começa a falar sobre esse assunto também. Ele tem, não me recordo do beat, mas que até é o nome do sol, que é o This is, I guess This Is Me Now, não é? Que é alguma coisa que o filho lhe diz enquanto está doente, a vomitar, uma merda de estilo. Sim. Ele não tem qualquer problema em meter o filho ao barulho, em destruir a mulher também, várias vezes. Sim. O pai, irmãos, mete toda a gente. E eu acho que isso, quando tu estás a colocar pessoa, ainda por cima, ele sendo uma figura pública, se tu acompanhas, se calhar também segues ou acabas por saber, pelo menos visualmente, quem é a mulher dele, quem é que é o pai ou o irmão. Portanto, tudo isto, quando ele começa a meter isto em palco, as pessoas já têm este visual, não é? na cabeça deles, e já conseguem imaginar que ele está a falar de pessoas reais. Portanto, isso adiciona ainda mais camadas àquilo. Mas que é isso, se calhar eu não preciso de saber. Tu estavas a dizer, não sei se tu disseste que podias saber visualmente quem é a mulher dele, porque se calhar é uma personalidade, e eu não sei, é capaz. Mas eu não faço ideia quem é a mulher dele pessoalmente, ou não sei se é uma personalidade, não sigo. Eu por acaso também falo muito sobre a minha relação com a minha esposa e falo muito dos meus filhos, e espero que isso seja suficiente para criar a imagem necessária para dar o payoff de alguma forma com uma piada. Não, mas eu acho que dá na mesma. Eu estou a dizer é que neste caso, quando és uma figura pública muito, muito conhecida, estás mais exposto, claro. Como por exemplo o Ricky Gervais, nas redes sociais está sempre a falar da mulher dele, e ele mete a mulher dele sempre como uma pessoa super solitária. Lá está a Jane com os seus amigos e está sempre sozinha em todo lado. Pronto. É nesse sentido só que eu estou a dizer que pode adicionar ali mais um ponto. Sim. Mas não era necessário sabermos quem é que é a Jane, não era necessário saber quem é que é a mulher do Jim Jefferies, como não é necessário saber quem é que é a tua mulher também para a piada funcionar. Portanto, se a piada for boa e tudo aquilo que for o contexto for bom, não é preciso um apoio visual ou sequer as pessoas saberem quem é que é a pessoa de quem estás a falar. Certo, sim, isso é o nosso trabalho, não é? Criar, aliás, o nosso trabalho, ironicamente, enquanto humoristas, não é só criar a imagem para a piada funcionar, até é criar a imagem, mas só revelar parte dela. Exatamente. E revelar a imagem toda no momento certo. Exatamente. Portanto, até é um exercício estranhamente visual, acaba por ser visual. Diz-me só uma cena. Tu, portanto, estavas a falar que o Ódio de Estimação vai voltar em 2026. Aquilo é literalmente um conteúdo que tu produzes sozinho na totalidade, não é? Portanto, filmas, gravas, editas, conteúdos longos, daquilo que eu me recordo. Portanto, não é propriamente um reel, não é? Foram ficando mais longos. Aquilo basicamente começou acho que toda a gente tem ódio de estimação. Aquelas pessoas temas, normalmente mais pessoas, não é? Mas que tu não gostas, mas
gostas sempre de ir vendo não consegues voltar a cara, não é? É como um acidente de automóvel, não é? As pessoas vão a passar, por muito tu tentes virar a cara, vais sempre olhar para lá um bocadinho e tentar ver o que é que se passa. E eu acho que surgiu um bocadinho disso. Eu tinha vários ódios de estimação. Acho que o primeiro que eu fiz foi o Nuno Luz, porque era de facto um ódio de estimação que eu tinha muito grande, e depois esse primeiro bateu logo, nem sequer era muito longo, acho que tinha 10 minutos mais ou menos, bateu logo. Eu sei que ele viu aquilo, e porque eu conheço malta da SIC, que depois ele tentou que aquilo saísse, o vídeo teve que sair do YouTube, eu tive que lançar outra vez uma versão editada, e depois foi engraçado porque fui sabendo reações dele. Depois a partir daí, pronto, fui criando outros, e de facto no início era um conteúdo muito, muito regular. Foi aumentando na duração porque também fui ficando mais confortável na forma como eu queria fazer aquilo e nos resultados que estava a ter. E cheguei a ter vídeos de quase 200 mil views, coisas por aí, e houve muitos que bateram mesmo muito, e de facto é um conteúdo que me dá gozo fazer. Eu acho piada ao formato, precisamente porque estamos numa era em que, ou seja, a ideia de carregar vídeos de comédia, seja porque tem um beat, ou tem um sketch, ou tem um ângulo cómico, quer que seja no YouTube, de longa duração, parece que é a tendência de anteontem, estás a perceber? Tipo, de há 3 ou 4 anos. Hoje em dia a malta quer Reels e quer onde é que está o meu clipe de crowdwork, do qual eu sou culpado também, e 45 segundos no máximo, senão eu estou-me a cagar para ti. Portanto, eu acho imensamente curioso que esse modelo continua a funcionar tão bem. Estás a perceber que ainda há realmente pessoas que, excepcionando feita se calhar de podcast, tipo, não, eu estou aqui com este gajo, estou nesta viagem, se calhar partilho do ódio de estimação dele, e cá vou eu 15, 20 minutos a seguir isto. Imagina, eu já não fazia ódio, e eu pensava exatamente como tu, eu já não fazia ódio de estimação há montes de tempo, e eu fiz este ano para testar, para ver se o formato ainda funcionava, e se ia ter público ou não. E fiz, e aquilo, já não sei quantos views aquilo terá, mas eu acho que a última vez que eu vi já andaria ali perto dos 50 mil. E eu pensei, para um conteúdo que teve quase uma hora, ter 50 mil views, eu estando lá, já não fazia há 3 ou 4 anos, se calhar, um ódio de estimação, voltei, e a gente sabe como é que é, se não vais fazendo coisas, o público vai dispersando e vai abandonando, voltando, tendo esse tipo ainda de reação a um vídeo longo, e depois tu consegues sempre ver nas estatísticas quantas pessoas vão acompanhando o vídeo até ao final, e a percentagem, podem não ver todo, mas a percentagem é grande e acima sempre dos 50%. A retenção. Por isso a taxa de retenção é ótima, e depois a partir daí dá para fazer os tais reels que estás a fazer, a dizer de 1 minuto, 1 minuto e meio, e cortar beats. E eu, quando escrevi pelo menos este último, já escrevi também com isso em mente, sabendo que, ok, aqui consigo fazer um beat de cortar 1 minuto e meio ou de 1 minuto, e dá para postar no Instagram, dá para postar no TikTok, e a partir daí consegui puxar malta para, se quiser ver o vídeo na totalidade, vê o vídeo na totalidade. É uma estratégia customizada para cada rede, não é? Realmente casos como tu, o próprio Batáguas, se calhar entre outros, fazem isso. O Guilherme Duarte também fazem isso muitíssimo bem, e o meu aplauso, porque realmente admiro isso. Olha, Paulo, muito obrigado por teres trazido o Jim Jeffries. Não sei se há mais alguma coisa que queiras dizer, tipo, que sintas que se calhar não disseste sobre o Jim Jeffries, tem que ficar agora aqui dita. Não, se calhar a única coisa, acho que já transpareci isso, mas se não tiveram a oportunidade de o ver, vão vê-lo ao vivo, porque ele agora tem passado também por Portugal. Se não estiver em Portugal, noutro sítio qualquer, ele está sempre a fazer tours mundiais. É um gajo que, quando tu o vês no Netflix, tem ali muita coisa editada, ou seja, não é editada, mas é editada também, mas ele corta muito daquilo que é o espetáculo ao vivo. O espetáculo dele, normalmente, o sol tem normalmente 1h30, mais ou menos. Aquilo que ele mete na net, normalmente é à volta de 1 hora. Portanto, ele acaba até por fazer algum crowdwork, e vê-lo a fazer crowdwork ainda nesta fase da carreira é muito bom. Portanto, é isso. E quem diz o Jim, diz outro comediante qualquer. Aquilo que eu digo sempre faço sempre o comparativo com a música. Quem gosta de ouvir música em casa e depois vai ver um concerto é incomparável, normalmente. O concerto é sempre muito melhor. Se gostarem de ver um comediante e gostaram de um beat dele, vão vê-lo ao vivo, porque ao vivo pode não acontecer, porque pode ter uma noite má, ou está a testar material, as piadas não correram bem, mas por norma, ao vivo é sempre muito melhor do que na net.
Yeah. E estamos na era dourada neste momento, vem cá dezenas de comediantes de todas as nacionalidades de passagem, portanto é aproveitar mesmo este momento em que estamos. Paulo, muito bom falar contigo de novo. Não passem outra vez, sei lá, 5 ou 6 anos que passaram desde que nós falámos de novo, meu. É isso. Grande abraço. Grande abraço.